Olhar o cuidado, como ele se desenvolve nas diferentes culturas, é olhar o cuidado a partir de diferentes perspectivas. E o itinerário terapêutico, ele entra enquanto uma ferramenta pedagógica, mas também uma ferramenta ético-política epistemológica, ou seja, ele retrata diferentes visões de mundo, né, do processo de cuidado. Então, assim, ao desvendarmos os itinerários terapêuticos, nós vamos revelar essas diferentes formas de cuidado existentes, né, nas diferentes culturas, e como também as diferentes práticas terapêuticas, né, vão se conformar nesses espaços. O itinerário terapêutico, ele compreende as diferentes experiências de pessoas, mas também de famílias, de grupos, né? E como essas pessoas e grupos significam o cuidado nas suas diferentes, nos seus diferentes contextos de vida, né? De produção da vida, e vão revelando também as decisões, as escolhas do processo terapêutico que vai ocorrendo a partir de uma trajetória que vai se desenhando, então, a partir desses diferentes sistemas de cuidado e as relações que vão se estabelecendo e tecendo ao longo dessa caminhada. E acho que é por isso que os itinerários terapêuticos, ele tem o potencial de revelar esses diferentes sistemas de cuidado presentes, né, culturalmente em diferentes contextos. E acho que é interessante também a gente pensar que os itinerários terapêuticos, então, né, nessa perspectiva que a professora Tatiana falou, abre espaço para o olhar das relações sociais, né? A implicação que as redes sociais têm nesses itinerários terapêuticos. Um papel que ultrapassa a dimensão biológica e técnica, necessariamente, do cuidado, né? Mas aparece como cuidado aquilo que circula nessas relações, nessas redes sociais. Eu acho que é interessante também quando a gente fala em redes sociais, né? Algo que hoje é muito discutido, muito usado por todos, que a rede social no sentido não da rede virtual, né, mas dessas redes também relacionais que ultrapassam esse espaço social, encontros que dão sentido à nossa vida cotidiana e que sedimentam a nossa vida cotidiana, assim como sedimentam a nossa relação com a saúde e com a doença, né? Sim, nossa cultura do cuidado, ela é essencialmente biomédica, né? Pois nós ocidentais utilizamos o modelo biomédico como uma forma legitimada, né, de olhar para o corpo, para a saúde, para a doença, um sistema que se constituiu ao longo da história como um sistema hegemônico, se sobrepondo, inclusive, a outras formas de construção dos sentidos atribuídos ao cuidado, à saúde e à doença, a partir, sobretudo, dos avanços biotecnológicos. E, nesse sentido, o cuidado biomédico, ele funciona como um sistema cultural por si só, porque ele possui regras, possui normas de funcionamento, possui valores, né, que se colocam para os profissionais da saúde como uma forma de ser e de fazer o cuidado, né, uma forma única, tida inclusive como um modelo universal, né? E quando a gente utiliza os itinerários terapêuticos, focando nas trajetórias e práticas existenciais que os próprios adoecidos, né, desencadeiam,
até na própria busca pelos serviços de saúde deste modelo hegemônico, nós podemos observar vários encontros e desencontros que vão ocorrendo justamente entre essas diferentes formas culturais de olhar para o cuidado, né? Então, essa tensão que se coloca entre esse cuidado biomédico hegemônico, né, e as outras formas de cuidado que são construídas justamente, né, nos contextos de vida dos diferentes indivíduos e grupos sociais. E essa forma hegemônica que se constitui, né, esse modelo biomédico que se constitui como o cuidado legitimado pelos profissionais da saúde, ele olha para o corpo pensado a partir de um modelo mecanicista, ou seja, esse corpo máquina, uma concepção de corpo que, claro, não é desvinculada de uma concepção de mundo materialista, olhando para esse corpo como um corpo biológico, fisiológico, né, como se o funcionamento dele através da bioquímica e da fisiologia fosse a única forma de funcionamento desse corpo. Também a dicotomia, ou seja, a separação entre o que é o normal e o patológico, né, em relação aos diferentes estados desse corpo biológico. E, sobretudo, a verdade científica, enquanto ela é um modelo explicativo universal para se pensar tanto o que é a saúde e a doença, quanto o que é o corpo, né? Isso coloca esses elementos que compõem esse modelo biomédico, colocam as outras formas de saber que se constroem nos diferentes espaços de vida como associadas a valores negativos e também pejorativamente, né, associados à dimensão da crença, né? E aí é que os encontros e desencontros desses diferentes sistemas culturais de construção do que é o corpo, a saúde e a doença acontecem. Mas mesmo que exista essa hegemonia, né, da cultura biomédica, sujeitos adoecidos acabam reinterpretando essa lógica, né? Acabam tomando para si e contextualizando também, né, esse modelo ou esse valor, esse diagnóstico, essa doença que tem um CID, que é internacional e que é reconhecida e legitimada pela sociedade como um todo, né? Isso é uma questão que, mesmo que os profissionais e as ciências, especialmente a ciência da saúde, reconheça que existe essa reinterpretação, é difícil sair disso e trazer para o cuidado essa representação do usuário, os seus valores, o seu contexto de vida, né? Eu acho que esse ainda é um desafio para as ciências da saúde, ainda é um desafio para os profissionais, né, que atuam, especialmente aqui no Brasil, no Sistema Único de Saúde, de pensar essas outras formas de cuidado, né? E isso que as pessoas, os adoecidos, reinterpretam e valorizam a partir dos seus contextos. E eu acho que é especialmente um desafio sair disso, porque essa cultura hegemônica biomédica, ela tem resultados aí que melhoram a qualidade de vida, que salvam vidas, que aumentam o nosso tempo de vida, né? Então, eu acho que trazer essa concepção, trazer os valores dos usuários e dos pacientes, enfim, para o cuidado é sempre um desafio, né? Algo que a gente precisa buscar e que faz parte do cuidado, como a gente está falando aqui, né? Olhar para essa diversidade de práticas, né, de cuidado que aparecem nos itinerários terapêuticos é algo que a gente precisa defender dentro do sistema de saúde, né, dentro das práticas dos profissionais também.
Como a professora Elisiane colocou antes, né, nós apostamos nos itinerários terapêuticos para dar visibilidade para essas diferentes formas de cuidado que acontecem, né, nos contextos e nos espaços de vida. Eu acho que os itinerários eles têm essa capacidade de revelar o cuidado na cultura e dar visibilidade para essa riqueza de estratégias, de enfrentamentos que vão acontecendo no cotidiano, né, e que ultrapassam enormemente o próprio espaço do serviço de saúde. E para a gente ter uma ideia também do quanto esse itinerário eles são capazes de trazer essas outras formas, a gente pode pensar a partir da própria noção de doença, né? Que, por exemplo, na língua inglesa, existem 3 expressões para a gente poder falar do que é a doença, do que é o doente e do que é o adoecimento. Porque nós vamos falar de dimensões que são diferentes, que são dimensões biológicas, que são dimensões individuais, subjetivas, mas também que são dimensões de uma ordem outra, né, de uma ordem mais ampla, que é social e cultural. Então, a partir do momento que nós, indivíduos, somos seres biosociais, nós carregamos dentro dos nossos processos de vida e de concepções do que é a saúde, a doença e o corpo, essas diferentes dimensões ao mesmo tempo, né? A dimensão biológica, a dimensão subjetiva, individual, mas também a dimensão sociocultural. E por isso é que eu acho que nós olharmos para saúde, para a doença, a partir dessas diferentes formas que são muitas vezes não medicalizadas, né? Por exemplo, como a professora Elisiane falou anteriormente sobre as relações sociais que vão se estabelecendo ao longo desses itinerários terapêuticos e vão dando respostas, sim, a esses processos de adoecimento e para as próprias concepções do que é a saúde e doença. Então, essas relações, de uma forma bem concreta, né, vão compondo também as escolhas e as tomadas de decisão dentro deste processo de adoecimento. Na perspectiva antropológica, há diferentes formas e concepções de pensar o que é a doença, como eu falei anteriormente, a doença, o doente e o adoecimento. Então, houve uma grande contribuição na década de 70 pela antropologia americana de trazer essas dimensões que compõem ao mesmo tempo o processo de adoecimento. Então, em inglês, nós denominamos disease, né, aquilo que estamos nos referindo à doença biológica, ou seja, a dimensão realmente fisiológica e biológica da doença. Então, é a doença como uma realidade biológica. Ao mesmo tempo, há um outro termo utilizado na língua inglesa, que é o illness, que diz respeito à experiência de adoecimento, ou seja, como é que eu, indivíduo, vivencio essa doença biológica, que pode ser totalmente diferente, né, de um outro indivíduo que tenha a mesma doença biológica. Então, essa é uma outra dimensão que compõe o processo de adoecimento, porque traz uma vivência e uma experiência que vão produzir sentidos sobre este adoecimento. E ainda há uma perspectiva mais ampla que vem junto com o termo de sickness, que seria a doença socializada, ou seja, como que ela, a partir da minha vivência individual, mas também da minha experiência compartilhada socialmente e culturalmente, ela adquire também sentidos e significados que vão ter uma consequência sobre essa doença biológica. Então, seriam esses 3 sentidos que fazem com que nós não temos um significado único, né, para uma mesma doença biológica.
Quando a gente fala em cuidado, né, o que significa cuidado? Assim, a gente pode entender o cuidado como uma metáfora ou até mesmo um sinônimo de encontro, de relações, né? Mas mais do que isso, assim, o que acontece nesses encontros, o que acontece nessas relações que se dão em diferentes âmbitos do que a gente chama de social, né? Relações que acontecem na família, acho que mais assim, antes, né, chamando a atenção, relações para além dos serviços de saúde, para além desse espaço formal das práticas profissionais. Relações que se dão no âmbito da família, no âmbito das comunidades, da vizinhança, do trabalho, das políticas públicas, né? Então, a saúde... É por isso que a gente diz que é uma resposta do social, né? Porque a gente está falando do resultado dessas relações. O cuidado é resultado dessas relações. Do que circula nessas relações, né? Então, essas relações, elas são baseadas em trocas, né? Dar, receber e retribuir bens materiais e imateriais, né? Medicamentos, né, ou uma carona, inclusive, para chegar até um serviço, dinheiro, né, para pagar um ônibus, palavras, né, gestos de carinho, de motivação, conselhos, mas também, acho que não circula somente questões positivas, né, dentro dessas relações que se estabelecem, né? Com a intenção de produzir cuidado. Com a intenção de produzir um cuidado, a gente pode fazer circular nessas relações também formas até de um certo sofrimento nesse processo. Por exemplo, quando eu vou solicitar, né, uma ajuda para alguém, para um familiar, para um amigo, para um vizinho, para um conhecido, e que ele naquele momento não pode me dar aquela ajuda, né? Então essa negativa faz com que eu não consiga, talvez, encontrar uma solução para aquela minha demanda, para aquela minha necessidade naquele momento, e aquilo que eu fui buscar, talvez, de cuidado naquela demanda, né, eu recebo em troca, né, um certo sofrimento dentro desse processo, né? Então, o que circula nessas relações como resposta, né, dessas nossas demandas e das interações que vão sempre acontecendo, elas são carregadas de boas de boas e más intenções. e más intenções, né? E o cuidado, ele é a expressão disso, né? E ele também traz consigo, acho que uma outra questão que vem junto, né, com esses bens materiais e imateriais que a gente tá colocando aqui. Vem junto com isso também a obrigação de retribuir, né, algo que foi recebido, ao mesmo tempo que a gente tem a liberdade também de fazer escolhas dentro daquilo que a gente demandou como cuidado e recebeu como resposta, né? Eu posso também não aceitar aquilo que me foi ofertado. Há o interesse em algumas demandas, né, em função justamente de ter que dar uma resposta para algo que já foi produzido em um outro momento, né, numa outra relação estabelecida ao longo de um processo de adoecimento. Então, porque aquela pessoa me ajudou num determinado momento, eu agora vou ajudá-la neste momento. Então, isso vai junto, né, com aquilo que nós concebemos como o cuidado. Eu acho que isso que tu falas, né, em relação ao cuidado, assim, que a saúde e a doença, ela não se distancia do cuidado, né? A saúde e a doença, a nossa concepção, a nossa forma de lidar com o nosso adoecimento está muito ligado a essa forma de cuidado, essa resposta que a gente recebe nos encontros, né? Seja no serviço de saúde, seja na família, seja no âmbito do direito, das políticas públicas, né? E é importante a gente olhar para isso que circula também, que
as nossas demandas são várias e a gente circula por esses vários espaços sociais, procurando demandas diferentes, respostas diferentes, de acordo com o que cada um desses espaços do social pode nos oferecer como cuidado, né? Mas eu acho que é importante frisar assim, que nem sempre é cuidado que acontece nessas relações, né? Em nome de um cuidado pode estar sendo produzido sofrimento, principalmente quando o cuidado, aquilo que a gente busca como resposta nesse âmbito do social, vai contra os nossos princípios, os nossos valores, os nossos contextos de vida, as nossas expectativas, né? Acho que é importante destacar também que a gente se reinventa e refaz essa trajetória, esse itinerário terapêutico, à medida que o sofrimento vai sendo produzido em um ou outro espaço, né? Então, a nossa saúde e a nossa doença não é produzida unicamente nos serviços de saúde, nesse espaço do cuidado, né? Acontece em outros espaços. Então, ou na família a gente não consegue atender essa expectativa, se busca o cuidado em outro espaço. O espaço das religiões, o espaço das políticas públicas, são espaços que se complementam também, né? Sim, eu acho que é importante também isso. E mais uma vez, a ferramenta dos itinerários terapêuticos, elas nos proporcionam, né, esse olhar para essas diferentes construções que vão se fazendo nesses diferentes contextos e que uma busca não anula a outra, né? Elas vão acontecendo ao mesmo tempo, por diferentes necessidades e muito em função daquilo que vai circulando a cada encontro, né, nessas diferentes relações. E é por isso também que acompanhar e reconstituir os itinerários possibilita a gente olhar para essa diversidade de relações que vão se compondo e compreender os sentidos que o cuidado vai tomando, né, ao longo desse processo de adoecimento. Para os profissionais da área da saúde, eu acho que é uma ferramenta extremamente potente para dar essa possibilidade de compreensão, né, do processo de adoecimento por parte, né, dos diferentes indivíduos e grupos que chegam, inclusive, ao próprio serviço de saúde. E isso esse cuidado, né, esse atendimento que tu falavas aí dos profissionais de saúde, acho que é importante também a gente pensar que esse sofrimento que se apresenta para o profissional da saúde não necessariamente é um sofrimento físico, né? Pode ser a falta de um direito, a falta do reconhecimento da sua identidade, a falta da família, né? E que se expressa e aparece no âmbito do serviço de saúde. Como lidar com isso a partir das práticas que os profissionais conhecem e valorizam, né? Pode ser com as suas práticas, mas reconhecendo que há outros espaços que podem se aliar ao serviço de saúde, né? Outras redes, outros momentos do itinerário terapêutico aí que precisam ser... E que é um desafio enorme para os profissionais de saúde, né? Poder olhar para essas diferentes formas, né, e poder fazer com que elas também dialoguem com a sua forma de olhar para o cuidado. Eu acho que trazer essa dimensão dos itinerários terapêuticos para dentro, né, dos serviços de saúde, inclusive compondo não somente o encontro ali direto com o profissional, mas compondo diferentes ações que possam estar fora dos serviços de saúde, né, e compondo isso num diálogo de não uma hierarquia de saberes, né, num modelo de cuidado sobre outros modelos de cuidado que são determinados culturalmente e socialmente falando. Então é nesse sentido que compreender, eu acho que todas essas diferentes perspectivas ganham, né, um potencial grande para os desafios que se apresentam no cotidiano dos serviços de saúde.
Então, para finalizar, acho que nós apostamos, como a gente disse no início, né, dessa nossa conversa, nos itinerários terapêuticos enquanto uma ferramenta, né, uma ferramenta importante para o cotidiano dos serviços de saúde, para a atuação dos diferentes profissionais, no processo de trabalho mesmo, né, seja no momento da consulta, né, no diálogo direto ali entre profissional e o indivíduo, seja também nos momentos de trabalho de equipe, né, nas discussões de grupo, o quanto trazer essas diferentes dimensões que vão compondo um processo de adoecimento, o quanto isso é importante para se poder traçar, inclusive, planos, né, terapêuticos que incluam o usuário dentro da construção do seu processo terapêutico. Eu acho que é uma ferramenta que possibilita nós irmos além das dimensões biológicas e de certamente trazermos o cuidado de uma forma mais efetiva ao encontro das necessidades dos próprios indivíduos, né, dos próprios adoecidos. Identificando o que se tem de potência, né, nessas relações e nas redes, para além do serviço de saúde, redes e relações que não excluem a relação com o profissional e que compõem, né, o ser doente, o cuidado e que acho que tudo é válido, né, se a gente pensar na produção de saúde, que é o nosso objeto de trabalho como prática profissional dentro do serviço de saúde e também aquilo que o usuário busca, né, nesse espaço. Acho que apostarmos, né, nas relações que extrapolam a relação médico-paciente, como é dito, né, pelo próprio modelo biomédico, também auxilia o próprio profissional a não estar sozinho nesse processo de cuidado e não ser o único responsável pelo processo de cuidado, né? A gente, ao ampliarmos o cuidado para as relações sociais, certamente teremos um número maior de pessoas envolvidas, né? Teremos aliados que vão nos ajudar nesse processo de cuidado, né, e de prática terapêutica. Então, nós apostamos nos itinerários realmente como uma ferramenta potente para essas diferentes formas aí, de cuidado.